Opa, tudo bem? Thiago aqui com mais um vídeo de projeto e construção. No vídeo de hoje eu vim mostrar para você como que a gente faz para calcular a quantidade de telha, fibrocimento ou eternite que a gente vai usar para cobrir uma determinada cobertura, tá? Eu fiz o quê? Eu fiz um estudo aqui para a gente vir passo a passo para você poder entender como que eu utilizo aqui no escritório, como que eu faço cálculo de telha para os projetos, para as execuções que eu tô fazendo aí, tá bom? Bom, então bora lá que eu vou mostrar primeiro aqui para vocês, tá? Eu tô com a tela dividida em 4, na onde eu vou explicar para você certinho como que vai ser cada passo a passo e no final vou dar uma dica também que é bem importante, eu vejo que bastante gente acaba deixando passar, tá? Bom, vamos lá. Afinal, a telha eternite ou brasilite ou amianto já não existe mais, enfim. É aquela telha comprida, né? Ela rende bastante a parte da execução em si, a mão de obra, né? Ajuda bastante. Por ela ser grande, então ela cobre uma área maior, né? E o valor também, né? E até a estrutura do telhado em si. Então ela é bem usada, principalmente nessas casas com telhado embutido, tá? Vamos lá. O exemplo que eu estou pegando aqui é uma telha, acompanha na tela aí, ó. É uma telha de 2,44 por 1,10, tá? E qual área que eu vou cobrir? Eu vou estar cobrindo essa área aqui, tá? Isso aqui é um telhado de 2 águas, né? Para você que não entende muito bem, não sabe o que é 2 águas, é como se fosse um chalezinho, tá? É uma água para direita, uma água para esquerda aqui, ó. Igual isso daqui, tá? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar uma água só, vamos pegar um lado para a gente poder fazer o cálculo, tá bom? Então vamos lá, qual que é a primeira coisa que você vai fazer aí? A gente precisa saber qual que é a área que você está querendo cobrir, certo? E como que a gente consegue descobrir a área? Pegando largura vezes comprimento. Então aqui no caso eu tenho o quê? 9,95 vezes 9,70. Multiplicando um pelo outro, o que que eu tenho? Eu tenho 96,51. Aí que tá o X da questão. Às vezes acontece o quê? Eu já vi bastante gente fazendo isso aqui, ó. Aí a pessoa, ela vem, ela fala, putz, eu tenho uma área de 96,51, eu vou comprar uma telha de 2,44 por 1,10, calcula a área da telha, divide um pelo outro e tcharam! Já tem a quantidade de telha que eu vou precisar. É um engano, tá? E por que que é um engano? A telha, ela tem a área útil, né? E o que que é essa área útil, tá? Que eu já vou explicar para você agora. Então vamos lá. Essa aqui é a mesma telha, tá? 1,10 por 2,44. Porém, quando a gente vai instalar essa telha, colocar ela no telhado, ela precisa de uma sobreposição, né? E pô, Thiago, o que que é isso? Sobreposição é uma em cima da outra, tá vendo? E eu costumo deixar, no caso nas fileiras que ficam na verticais, eu costumo deixar com 20 centímetros e as bordas, no caso a lateral, com 5 centímetros. Enfim, traduzindo isso que eu falei, olha aqui na tela, acompanha aí para você ver, ó. Você tá vendo essa telha com 1,10 aqui? Imagina o que? Eu não encaixo uma ponta certinha na outra assim, ó. Tá vendo? Ela não fica assim. Ela precisa do quê? Ela precisa de uma sobreposição. Que na maioria das vezes pode ser os 5 centímetros, 10, enfim. Eu costumo usar 5, que é o padrão, tá? E assim, o mesmo vale na horizontal, vale na vertical. Então, tanto na parte de trás quanto na parte da frente, eu vou ter essa sobreposição aí, tá? Então tá aqui. Então vamos lá. Uma telha de 1,10 por 2,44. Se a gente tirar 5 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro, aquele 1,10 passou para 1 metro. E o mesmo vale para os 2,44. Então, os 2,44. Tirei 20 daqui e tirei 20 daqui, me sobra 2,4. Ah, então bacana. Então eu vou ter 2,4 vezes 1. E isso é o total de 2,4 metros quadrados. Então essa seria a área útil de telha, tá? Já desconsiderando essas sobreposições. E logo eu vou explicar para você o porquê da sobreposição na dica que eu falei que eu vou dar agora no final do vídeo, tá?
Bom, então aqui é o cálculo, tá? A parte da área útil de telha. Aí sim, a gente pode fazer o quê? Pegar esse cara aqui e dividir com esse. Então vai ser 96,51 dividido por 2,4, dando o total de 47,30 telhas. Só que daí é redonda, pode pegar 48 telhas, tá? Então, assim, isso daqui se aplica para qualquer tipo de telha, tá? Qualquer largura, qualquer comprimento de 1 metro, 1,20 m, enfim, qualquer tamanho. Sempre considera a sobreposição, tá? Porque isso é algo assim que vai fazer a diferença e vai evitar vazamento, tá? Aí na sua laje, aí no seu forro, aí na sua casa no geral, tá? Aí já de quebra aqui, eu até já estava olhando parte de inclinação, né? Então eu já vou dar uma dica extra também, que já que estava separado aqui, já vamos aproveitar o gancho, tá? Como que a gente faz para descobrir a inclinação do meu telhado, né? Primeira coisa que você tem que fazer, descobrir o tipo de telha que você está usando, tá? Nesse exemplo nosso aqui, eu estou usando a telha de fibrocimento. Então vamos adotar para ela uma inclinação de 10%. Tá? E como que a gente vai saber a altura do oitão? Você lembra o oitão? Aquilo que eu falei no telhado de 2 águas lá no começo? O oitão é o quê? A parte mais alta. No caso, olha na tela aí que você vai entender. Ó. É essa parte onde tem essa cota de 1 metro aqui. Tá vendo? Então dessa parte até aqui, vamos dizer assim, seria o oitão, a parte mais alta. Tá bom? Então vamos lá. Como que eu faço para descobrir isso daqui? É bem simples também. Então a altura é a largura vezes a inclinação da telha. Qual que é a largura que eu tenho? A minha largura é 9,95. Você lembra? É essa daqui, ó. A gente pegou lá para calcular a área. Lembra a área total da área que a gente ia cobrir? Beleza. Então, voltando para cá, vai ser 9,95 vezes 10%. No caso, a inclinação da telha. Então, a gente vai ter o quê? 9,95 vezes. Por que eu deixei esse 10 dividido por 100? Porque assim, se é 10%, então eu tenho o quê? É 10 por 100. Se é 23%, eu tenho 23 por 100. Se é 29%, 29 por 100. Se é 1%, 1 por 100. Então a lógica da porcentagem em si é essa. Sempre que você vê alguma coisa que está falando de inclinação, eu preciso de 3%, então é 3%, beleza? Então vamos lá, retomando o cálculo aqui, ó. 9,95 vezes 10 por 100, 10%. Contudo, a gente tem 9,95 vezes 0,10. Isso aqui é o resultado dessa divisão aqui. Multiplicando a largura pela porcentagem, em decimal no caso aqui, a gente tem 1 metro. Então o quê? Então eu preciso de 1 metro aqui, ó, de altura, tá? Lembrando que isso é relativo ao comprimento, tá? Às vezes pode acontecer de ficar mais alto, mais baixo, enfim. Mas por convenção costuma deixar até um pouco mais alto, tá bom? Bom, então assim, eu já expliquei para você como que faz pra gente calcular a quantidade de telha, tá? Já dei uma explicaçãozinha aqui também na parte de inclinação. E nos vídeos futuros agora, eu vou fazer a quantidade de ripa, de caibro, de madeiramento, tá vendo? Eu tenho todo um esqueminha aqui, toda uma estrutura, que é a que eu uso nos projetos que a gente faz aqui. Então, assim, isso me ajuda bastante e eu vou compartilhar isso com você que tá aí do outro lado, tá bom? E aquela dica do final que eu falei para você que eu ia te dar é o quê? É algo que é bem importante. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, ó. Vamos lá. Para que serve essa sobreposição, tá? A sobreposição é justamente para isso daqui, ó. Então, aquela parte que eu deixei lá em cima, se você lembra que eu comentei para você dos 20 centímetros, quer ver? Só deixa eu voltar no projeto aqui que você vai entender. Esse pedaço aqui, ó, esses 20 centímetros, é justamente a sobreposição, que é o quê? É um corte que é feito em 45 graus. Tá? E para que é feito esse corte de 45 graus? Justamente, vou mostrar no PowerPoint mesmo. Justamente para quê? Para evitar isso daqui, ó, tá? A sobreposição de camadas de telha. Então aqui a gente tem o quê? Acompanha comigo aí, ó. 1,
três telhas, uma em cima da outra, tá? Acontece o que? Aqui, para poder dar um vazamento justamente nesse trecho aqui, é bem mais alto porque a telha está mais alta e a gente tem um encavalamento da telha, vamos dizer assim, tá? E o bacana é o que? Aproveitando aqueles 20 centímetros que eu te mostrei, a gente corta ele em 45, tá vendo? Tira o que sobrou, pega na telha de baixo, faz a mesma coisa, com o mesmo comprimento. Tira o que sobrou e voa lá. A gente tem a parte da cavidade aqui da calha, vamos dizer assim, por onde vai escorrer a água de uma maneira mais uniforme e a telha não fica alta, tá vendo? Olhando mais de longe aqui, ó, você consegue observar melhor. E o mesmo vale para este outro exemplo aqui também, tá? Então, assim, isso é algo que a gente precisa prestar bastante atenção na execução do telhado com esse tipo de telha, que às vezes acaba passando batido. Tá na pressa de querer fazer, enfim, a pessoa acaba passando. E futuramente, se você tiver vazamento, pode dar uma olhada e que ali vai ter alguma coisinha, uma ou outra gotinha vai estar saindo por ali. Tá bom? Bom, no vídeo de hoje é isso, tá? Gostaria de agradecer a sua companhia até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, de curtir, de compartilhar, enfim. Isso ajuda bastante o canal bem pequeno ainda, tá? E no mais é isso. Um forte abraço e tchau, tchau.